Você já deve ter ouvido falar dos gigantes lançados ao mar pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Os navios de guerra Bismarck e seu irmão gêmeo, Tirpitz, eram incomparáveis em tamanho, peso e poder de fogo a qualquer navio construído, até então pelos aliados. O deslocamento de cada um desses gêmeos era cerca de 50.000 toneladas quando totalmente carregado. Para se ter ideia do que isso significa, basta levar em conta que esse deslocamento é equivalente ao do porta-aviões francês Charles de Gaulle, com cerca de 40.000 toneladas. Pouco inferior ao do porta-aviões russo Almirante Kuznetsov, com cerca de 57.000 toneladas. Equivalente à metade do deslocamento dos porta-aviões da classe Gerald Ford, dos Estados Unidos. Porém, estamos falando de navios da década de 1940, e não desses monstros da atualidade. Os gigantes da marinha alemã foram lançados ao mar em 1939. O encouraçado Tirpitz foi lançado pelo próprio Adolf Hitler. Eram os maiores navios de guerra da marinha alemã. Em alguns lugares, sua blindagem chegava a medir impressionantes mais de 3 metros de aço. Seu armamento era variado. O Tirpitz, por exemplo, estava armado com 8 canhões de 38 cm de calibre, artilharia secundária e sistema de defesa antiaérea. Os canhões de 38 cm foram emparelhados em 4 torres, chamadas Anton e Bruno na proa, e César e Dora na popa. Cada canhão com 38 cm de calibre lançava granadas que pesavam cerca de 800 kg cada uma. Elas tinham a altura aproximada de um homem e podiam atingir cerca de 36 km de distância. A artilharia secundária consistia em 12 canhões de 15 cm, em 6 torres, 16 canhões de 10,5 cm, mais 16 canhões antiaéreos de 3,7 cm e 80 canhões de tiro rápido de 2 cm. O Tirpitz também carregava 4 hidroaviões Arado AR-196. Após o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a Inglaterra, que é uma ilha, se encontrava em uma situação difícil, onde seu abastecimento de alimentos e outros suprimentos dependia do tráfego marítimo. Sabendo dessa vulnerabilidade dos ingleses, Hitler decidiu minar esse abastecimento, ordenando a seus submarinos e aos navios de guerra que afundassem os navios mercantes que estivessem se dirigindo à Inglaterra. A Marinha Britânica conseguia combater os submarinos e os navios de combate de porte semelhante aos seus. Porém, o Bismarck e o Tirpitz eram muito superiores em porte e em seu armamento. Um exemplo dessa diferença foi o encontro do Bismarck com o Hood, um navio de guerra que era orgulho da Marinha Britânica, na Batalha do Estreito da Dinamarca, em maio de 1941. Uma das salvas com os canhões de 38 cm do Bismarck causou uma explosão de grandes proporções no Hood, com muita fumaça. Quando a fumaça se dissipou, o navio britânico já não existia. O combate naval no Estreito da Dinamarca fez com que a Marinha Britânica atribuísse capacidades desproporcionais aos dois grandes encouraçados alemães. Havia a impressão de que seria praticamente impossível derrotar os dois gigantes por meio de um enfrentamento tradicional. Após os combates no Estreito da Dinamarca, o Bismarck foi continuamente atacado por navios e pela aviação britânica. Após lutar praticamente sozinho contra uma grande quantidade de inimigos, o Bismarck teve seu leme avariado, perdendo a capacidade de manobrar. Finalmente, em 27 de maio de 1941, o Bismarck foi afundado no Atlântico Norte. Depois da experiência desesperadora contra o Bismarck, a atenção dos britânicos se voltou ao Tirpitz, que se encontrava na costa da Noruega. Não poderiam deixá-lo atuar contra os navios mercantes que abasteciam a Inglaterra pelo tráfego no Atlântico Norte. Como derrotar o gigante alemão? A solução não estava no enfrentamento direto, mas na exploração de uma vulnerabilidade do navio alemão. No início de 1942, a perspectiva do Tirpitz patrulhando o Atlântico era horrível para os comboios aliados que abasteciam a Grã-Bretanha.
O primeiro-ministro britânico Winston Churchill agora tinha apenas uma coisa em mente: neutralizar esse gigante dos mares. Desde o início da guerra, a marinha alemã vinha semeando terror no Atlântico. Submarinos alemães, ou U-boats, atacavam implacavelmente os comboios de suprimentos com destino à Grã-Bretanha. A solução óbvia imaginada foi afundá-lo. A melhor maneira de conseguir isso seria traí-lo, ou forçá-lo, a deixar seu refúgio norueguês. Porém, após a tragédia do Hood, os britânicos sabiam muito bem o risco e o custo de uma ação tão ofensiva. Então, em vez de atacar o Tirpitz diretamente, como os ingleses poderiam impedi-lo de interferir no tráfego marítimo que abastecia o esforço de guerra britânico? A solução se manifestou rapidamente. Para impedir que o Tirpitz se movesse para o Atlântico, eles tiveram que eliminar todas as oportunidades de reparo ou manutenção ao longo do litoral controlado pelas forças do Terceiro Reich. Felizmente, para os aliados, havia apenas uma doca grande o suficiente para abrigar o gigante de 250 metros e 50 mil toneladas fora da Alemanha, a eclusa de Joubert em Saint-Nazaire. Ela tinha, em cada extremidade, portas rolantes feitas de aço. Com 52 metros de comprimento e 11 metros de profundidade, as duas portas funcionavam por deslizamento lateral, abrindo e fechando, por meio de carrinhos rolantes, em vez de abrir e fechar como um conjunto de portas duplas normais. Seu tamanho, sua versatilidade e a modernidade de seus equipamentos fizeram deste cais único refúgio ideal para um navio do tamanho do Tirpitz no Atlântico. A possibilidade de uma ação ofensiva contra Saint-Nazaire foi considerada por Churchill. Ele estava confiante de que poderia contar com um homem que ele via como dinâmico e imaginativo, o vice-almirante Louis Mountbatten, que, aos 41 anos de idade, havia sido nomeado pelo primeiro-ministro como chefe de operações combinadas em outubro de 1941. Pouco depois de assumir as rédeas das operações combinadas, ele concebeu e lançou um ataque de comandos na Noruega. A Operação Archery foi um ataque de operações combinadas contra posições alemãs na ilha norueguesa de Vaagso, em 27 de dezembro de 1941. A operação foi um grande sucesso, permitindo que os comandos britânicos capturassem o sistema de criptografia naval alemão não apenas para os navios da Kriegsmarine baseados na Noruega, mas também para os da França. As operações combinadas tinham mais uma arma secreta à sua disposição, um modelo do porto de Saint-Nazaire, feito para eles pela Divisão de Modelagem da Seção de Reconhecimento Fotográfico da Royal Air Force, ou Força Aérea Real, a RAF, que era a Força Aérea da Inglaterra. Também havia uma base de submarinos alemães em Saint-Nazaire. Sua construção de concreto impedia que essa base fosse destruída por bombardeios aéreos. Só o teto da base possuía espessura de 3,5 metros de concreto. Os britânicos refletiram sobre o problema e encontraram uma solução. Embora eles não pudessem necessariamente destruir a base, eles poderiam colocá-la fora de ação destruindo as comportas que levavam à doca. Isso impossibilitaria que o Tirpitz pudesse passar por manutenção no Atlântico. Sem manutenção disponível, ele não poderia permanecer em operações por muito tempo, e nem poderia ser reparado. Logo, ficar sem manutenção significava, na prática, ser impedido de operar no médio e no longo prazo. No final, foram selecionados 24 objetivos. A destruição das duas gigantescas portas da doca continuou sendo a principal prioridade, seguida pela neutralização das outras 6 eclusas, além de 4 pontes, 6 centrais elétricas e 6 baterias de artilharia. Havia 6.000 alemães ocupando Saint-Nazaire. A população local era de cerca de 50.000 habitantes. Uma incursão anfíbia contra Saint-Nazaire só teria sucesso se combinasse surpresa e poder de ataque. Era vital que os alemães tivessem sua atenção desviada enquanto os britânicos faziam seu longo e perigoso avanço para o porto. A solução foi um bombardeio aéreo suficientemente longo e feroz para monopolizar a atenção do inimigo durante o assalto à área portuária. As informações fornecidas pela resistência local e as fotografias tiradas pela aeronave de reconhecimento britânicas convenceram as operações combinadas de que nenhum meio de destruição poderia reduzir as enormes portas deslizantes de aço da doca. Para contornar esse problema,
O plano elaborado previu um velho contratorpedeiro de baixo calado, carregado com explosivos na frente transportando os comandos. Ele empurraria a rede de torpedos que protegia a eclusa Joubert antes de bater e abrir a doca. Enquanto isso, os comandos desembarcariam de rápidas e menores embarcações, e procederiam à destruição de bombas hidráulicas, geradores e outros alvos que permitiam o funcionamento da doca. O bombardeio aéreo tomaria a atenção da artilharia, dos holofotes e dos radares inimigos, começando antes dos navios entrarem no estuário e devendo continuar durante todo o assalto. Quanto ao contratorpedeiro usado como ariete, explodiria após o desembarque dos homens a bordo graças a um sistema de bombas relógio. Terminada a operação, os comandos e a tripulação do contratorpedeiro sacrificado seriam recolhidos por um segundo contratorpedeiro. A operação recebeu o codinome Carruagem. Como ariete, foi selecionado o Campbellton, construído nos Estados Unidos em 1918. Porém, seria uma ação suicida aproximar-se de Saint-Nazaire com o Campbellton na sua configuração original. Para enganar os alemães, eles tiveram que fazê-lo parecer um dos navios da marinha alemã operando nos portos franceses do Atlântico. Para isso, os engenheiros britânicos começaram removendo 2 de suas 4 chaminés, as restantes foram inclinadas para trás. Além de mudar a sua aparência, foi necessário tornar a embarcação mais leve para que pudesse atravessar os baixios do estuário sem afundar. O Campbellton foi carregado com 5 toneladas de explosivos. Às 14 horas de quinta-feira, 26 de março de 1942, a flotilha de lanchas partiu do porto de Falmouth, escoltada por um caça da RAF voando a baixa altitude. 1 hora depois, foi a vez de Campbellton e os 2 destroyers de escolta levantarem âncora. Eles formaram a 10ª Força de Ataque Antissubmarino, uma unidade fictícia ostensivamente formada para caçar submarinos. O Campbellton e 2 destroyers de escolta içaram a bandeira da marinha alemã para enganar a força aérea daquele país. Pouco depois, foi avistada uma embarcação suspeita. Na verdade, era um submarino alemão vindo à superfície. O submarino não percebeu que eram navios ingleses e se manteve na superfície do mar, até que os navios ingleses substituíssem a bandeira alemã pela inglesa e abrissem fogo sobre ele. O submarino se evadiu e conseguiu enviar um alerta para seu quartel-general, que não levou a sério a notícia sobre as embarcações britânicas, imaginando se tratar de navios de pequena expressão em missão de minagem. Sem grandes problemas, as embarcações conseguiram seguir seu rumo e alcançaram Saint-Nazaire. O bombardeio aéreo começara no momento previsto, e ajudou as embarcações britânicas a avançarem para perto da doca. Porém, o disfarce foi descoberto e os alemães abriram fogo sobre os navios britânicos, que continuaram seu avanço a toda velocidade. O Campbellton foi lançado contra a doca, no ponto previsto, onde se chocou brutalmente e permaneceu encalhado, impedindo seu uso. Os comandos desembarcaram em diversos pontos da base e seguiram para seus objetivos, em meio a um grande tiroteio. Os objetivos foram quase totalmente alcançados, com alto custo para os britânicos. Do total de 611 britânicos, entre marinheiros e comandos, foram perdidas 169 vidas e feitos 232 prisioneiros de guerra. Enquanto os prisioneiros britânicos eram interrogados pelos alemães, logo após o fim do ataque a Saint-Nazaire, o Campbellton permanecia encalhado sobre a parte externa da doca, impossibilitando seu uso. Diversos militares alemães estavam em seu interior, para proceder investigações ou por curiosidade. De forma inesperada, o navio explodiu. A carga de 5 toneladas de explosivos, que havia sido iniciada ainda nos momentos iniciais do assalto à base, explodiu como previsto, matando instantaneamente entre 150 a 380 pessoas, além de colocar a doca fora de uso até 1947. O Tirpitz jamais pôde ser enviado para operações no Atlântico. Assim como ocorrido com o Bismarck, ele foi destruído pela Força Aérea Real em 1944, nos fiordes noruegueses.
Apesar de hoje se saber que os alemães não tinham a intenção de utilizar o Tirpitz no Atlântico, a Operação Tiaril foi totalmente justificável porque retirou a liberdade de escolha dos alemães, restringindo o emprego de uma arma estratégica que poderia comprometer o esforço de guerra britânico. O uso das bandeiras alemãs pelos britânicos não poderia ocorrer hoje, pois possivelmente materializaria um crime de guerra. Ele está previsto no artigo 39 do Protocolo Adicional às Convenções de Genebra, de 1957. Porém, na época da incursão anfíbia a Saint-Nazaire, não havia nenhum tipo de acordo internacional que condenasse essa prática. Portanto, levando em conta o contexto da época, cabe a cada um o seu próprio julgamento sobre o emprego das bandeiras alemãs pelos britânicos naquela ocasião. O episódio de Saint-Nazaire mostra como derrotar um gigante. Se você não pode enfrentá-lo diretamente, pode atacá-lo indiretamente, onde exista alguma dependência ou vulnerabilidade, e derrotá-lo. Existem teorias da guerra que abordam esse tema, tratando da exploração de centros de gravidade adversários. Este vídeo é dedicado a todos aqueles que pereceram durante o assalto a Saint-Nazaire. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações e escrever seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para que sejam produzidos mais vídeos sobre a história militar mundial. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!